Aleluia. Obrigado, pastor Paulo. Bom dia, meus queridos. A paz seja convosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, sempre a gente fica feliz quando recebe o convite dos irmãos, né? A pessoa aí do pastor Samuel, agradecer mais uma vez pelo convite, pela confiança e poder rever, né, alguns pastores amigos, né? Que a gente só se vê às vezes nesses momentos, os levitas da casa do Senhor, né? E conhecer também alguns pastores que a gente acaba conhecendo aí quando vem para cá, né? Que Deus vos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Já deixar aí meu abraço, né, para o pastor Luizinho, a pastora Vera. Que Deus abençoe também a igreja local em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você veio também ouvir a palavra do Senhor ou não? Amém. Aleluia. Glória a Deus, né? Então vamos se colocar em pé em nome de Jesus e abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Louvado seja o nome do Senhor. Viemos ali com a minha esposa, ali da cidade de Ponta Grossa, estava friozinho, chegamos aqui, estava frio também. Louvado seja Deus. Êxodo capítulo de número 33, versículo 1 e 2. E se você puder depois deixar aberta a sua Bíblia, nós vamos ler mais alguns outros versículos durante a mensagem. Êxodo 33, 1 e 2 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, até a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, e os heveus e os jebuseus. Capítulo 33, versículo 15. Então lhe disse: Se a tua presença não fores conosco, não nos faças sair daqui. Amém? Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Como eu falei para os irmãos, para os pastores, irmãos que estão aqui, a gente vai ler alguns outros versículos aqui no capítulo 33 também. Se você quiser deixar aberto aí, nós vamos estar lendo alguns versículos desse capítulo 33 também. Irmãos, é maravilhoso nós estarmos aqui reunidos, né? Porque eu fico muito feliz quando lá em Ponta Grossa também tem, né, um conselho de pastores, que também se reúne uma vez por semana, lá na quarta-feira, às 6 horas, os pastores estão lá orando, e a gente fica feliz quando, né, numa manhã como essa, nós estamos aqui buscando a face do Senhor. E eu sempre digo que a maior missão nossa, como pastores e como líderes, seja no ministério que o Senhor nos chamou, a maior missão nossa é a missão que Deus também entregou para Moisés. A maior missão que Moisés recebeu de Deus eu te escolhi para fazer um povo chegar no lugar que eu prometi a eles. A maior missão nossa como pastores ou líderes dentro do ministério é ajudar as pessoas a chegar até o fim, mantendo a sua fé em Jesus Cristo. Se existe algum sucesso, se existe algum êxito no ministério de alguém, é quando ele cumpre a principal missão. E poder dizer assim: eu consegui levar um povo que foi entregue a mim até o lugar que o Senhor prometeu. E quando eu olho para a figura de Moisés, eu vejo a figura de um líder que não escolheu ser, mas foi escolhido para ser. E que você, como eu, conhecemos a história desse homem, lutou tanto para não ser, mas Deus havia escolhido ele para ser. Talvez você, quando foi chamado para o ministério, você nem imaginava que iria ser chamado para o ministério. E talvez até alguns aqui resistiram muito para assumir essa responsabilidade, mas entenderam que Deus escolheu e assumiram a responsabilidade de guiar um povo, não o nosso povo, o povo de Deus. Porque esse povo tem um dono, e não somos nós pastores. Esse povo foi um povo comprado pelo sangue de Jesus. E quando eu olho para a figura de Moisés, eu vejo um líder que tem os seus desafios, que tem os seus momentos, como disse o pastor Samuel, até de querer desistir. Se for para mim ver a minha ruína, me leva embora. E talvez no nosso ministério, nossa caminhada, já teve momentos que a gente pensou, mas não desistiu porque entendeu que nós tínhamos uma responsabilidade. E Deus nos chamou, não chamou outros, mas nos chamou. Eu sempre digo, irmãos, que o sucesso, o êxito do ministério de alguém, seja na área que for, como pastor, como levita, seja do ministério que for,
O sucesso não está na quantidade de pessoas dentro de uma igreja. Às vezes nós olhamos para igrejas que estão cheias de pessoas e vazias de Deus. Nós não podemos pensar que o sucesso do ministério é o número de pessoas. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um povo que sobe do Egito, mais de 3 milhões de pessoas. Mas no capítulo 7 de Josué, Deus disse que a presença dele já não estava mais ali. Havia um povo, mas já não havia mais a presença de Deus. Então eu olho e vejo que às vezes confundimos que o sucesso, e digo que também pode ser que a presença esteja no meio das multidões, mas às vezes a multidão pela multidão não é sinônimo de sucesso no ministério. Também não é sucesso no nosso ministério quando olhamos para a quantidade de dons, de talentos e habilidades dentro de uma igreja. Se fosse assim, Paulo não teria escrito aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, dizendo: não falta nenhum dom aí. Mas no capítulo 3, versículo 1, ele diz: vocês são carnais e não espirituais. Então às vezes nós sabemos cantar, sabemos tocar, sabemos pregar, mas às vezes a presença não está ali. E também isso também não é um sucesso no ministério. Eu digo isso, irmãos, porque às vezes a gente acha falta de mão de obra na igreja. E às vezes a mão de obra até tem na igreja, mas sem a presença não tem sucesso no ministério. Também não está na estrutura. E não estou dizendo que não é válida a estrutura. Nós precisamos de uma estrutura. Mas só a estrutura não é um sinal de sucesso no ministério. Se fosse assim, Jesus não teria dito em Apocalipse 3:20: eu estou para fora da estrutura, eu já não estou mais aí dentro. Estou batendo para entrar. Se vocês abrirem, eu posso entrar e fazer alguma coisa. Havia estrutura, mas já não havia mais Jesus lá dentro. Também o sucesso do nosso ministério não está também no recurso que nós possuímos, no caixa do ministério, na arrecadação da igreja. A minha igreja arrecada muito, mas isso não é um sinal do sucesso do ministério. Se fosse assim, Jesus não tinha falado em Apocalipse 3, versículo 15, 16, 17: você tem recurso, mas para mim você é pobre, cego e nu. E quando eu olho para esse homem, eu vejo que ele entendeu qual é o sucesso do ministério. O sucesso do ministério é quando esse ministério tem povo, tem dons, tem talentos, tem pessoas, tem obreiros, tem estrutura, tem recurso, mas não abre mão da presença dele. Não abre mão da presença do Espírito Santo. Há igrejas, irmãos, que tem pessoas, tem estrutura, tem obreiros, mas Jesus não está lá. Então isso não é sucesso no ministério, porque Moisés não vai abrir mão daquilo que faz com que a missão que Deus deu para ele se cumpra. E é sobre isso que nessa manhã o Senhor colocou no nosso coração. Nós temos que entender que a nossa missão só vai realmente se cumprir se nós priorizarmos a presença de Deus na nossa vida e na vida da igreja que o Senhor nos deu. Irmãos, os nossos cultos não podem ser cultos aonde a presença de Deus não esteja lá, aonde Deus não fale com aquela pessoa que está naquele lugar. Quando olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos que muitas vezes Jesus está dentro de um culto. Ele está dentro onde pessoas estão reunidas para adorar a Deus, mas muitas vezes ele diz assim: esse povo, ele me adora, mas não adora com o coração. Ou seja, já não importa mais realmente o mais importante, que é a presença de Deus, que é a pessoa de Deus. Tem culto, tem Bíblia, tem pessoas, mas o principal já não tem mais. Esse é o sucesso do nosso ministério, do ministério que o Senhor nos confiou. Eu sempre digo que quando nós, ou quando pessoas, quando líderes não prezam pela presença de Deus, eles podem cair nos erros que nós vemos na própria Escritura Sagrada. Se você olhar para a vida de alguns líderes na Bíblia, você vai encontrar líderes que já não têm mais a presença de Deus, mas tem povo, tem estrutura, tem recurso, tem culto, mas a presença não está lá, e em algum momento vai ruir.
Porque sem a presença de Deus não vai ter sucesso no sentido que nós falamos aqui. Se você olha, por exemplo, para a vida de um homem que perdeu a presença de Deus, o nome dele era Saul. Saul era líder, mas a presença já não estava mais com ele. Ele lutava as guerras de Deus, mas a presença já não estava mais na vida dele. E quando a presença já não está mais na vida, tem estrutura, tem recurso, tem povo, mas Deus não está lá. Deus não está lá. E quando a presença de Deus já não está mais no ministério, nós começamos a fazer concessões para que o povo fique. Em 1 Samuel capítulo número 13, do versículo 1 ao 13, você vai ver que Israel está numa guerra. Tem povo, tem estrutura, tem liderança, mas não tem presença de Deus. E a Bíblia diz que o povo estava indo embora. E para o povo não ir embora, um homem que liderava o seu povo, o povo de Deus, mas que não tinha mais a presença, passa agora a abrir concessões, para que o povo não saia. E quando o ministério passa a abrir concessões para que o povo permaneça na igreja, o povo vai permanecer na igreja, mas não pela presença, pelas concessões que nós abrimos. Às vezes, para não ver as pessoas saindo de uma igreja e indo para outra, nós começamos a abrir concessões. E ao abrir concessões, agradamos o povo, mas não agradamos o coração daquele que chamou para a obra. Quando abrimos concessões, a presença de Deus já sai, mas o povo fica, mas a presença sai. E nós temos que tomar um cuidado, meus irmãos, porque o que o Senhor colocou no meu coração é estrutura, pessoas, recursos, não são necessariamente sinais de que a presença está lá. E quando Saul vê que o povo está indo embora, ele faz o que ele não poderia fazer. Ele prefere perder a presença de Deus para ficar com o povo. Ele passa então a não perguntar a Deus o que o Senhor quer que eu faça. Ele passa a perguntar para o povo: o que você quer que esteja nessa igreja? Porque ele não está se importando com a presença de Deus, ele está se importando com o povo. E tem um ditado aqui no Brasil que é totalmente errado: a voz do povo tem nada a ver isso. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus pode ser a voz de um povo de Deus. Aleluia. E quando Deus dá uma segunda chance para esse homem, que é líder de um povo que não é dele, e diz para ele no capítulo 15: mata os amalequitas. Ele tem a oportunidade agora de fazer o certo, mas ele continua fazendo o errado. Porque uma pessoa ou um ministério onde a presença de Deus já não está mais ali, ele já não tem mais discernimento do que é a vontade de Deus e do que é a vontade dele. Mas ele vai dizer: Deus me falou, mas não foi Deus que falou. E quando Deus dá uma segunda oportunidade para ele, ele vai fazer do mesmo jeito, mas vai fazer, mas sem a presença. E ele vai matar os amalequitas, vai deixar o rei vivo, e ele vai ter uma ideia brilhante: eu vou matar tudo que não presta aqui, mas o melhor eu vou levar para Deus. Mas não foi o que Deus pediu. Ele não vai levar aqueles animais para ele, para a casa dele, ele vai levar para Deus. E ele vai dizer assim: o melhor eu trouxe para Deus, Samuel. E Samuel disse assim: você está louco? Deus quer sacrifício ou obediência? E Deus falou para Samuel: eu falei para você, eu disse para você. E Deus diz: ele é obstinado, ele quer fazer do jeito dele, ele quer fazer sem mim, mas ele disse que é para mim. Porque quando já não tem mais a presença, irmão, se faz para Deus, mas Deus não aceita.
se faz em nome de Deus, mas Deus não visita, a presença não está mais. E nós temos que tomar um cuidado, porque volto a dizer, o sucesso ministerial para que chegamos a levar um povo até a terra prometida é se a presença de Deus estiver conosco. E é por isso que Moisés está dizendo: eu não quero anjo nenhum, Senhor, se a tua presença não for, eu não vou. Mas pastora, o povo vai sair, irmãos, que não tenha ninguém na igreja, mas que a presença permaneça. Que Deus se agrade, que Deus diga assim: olha como esse servo é justo, reto, se desvia do mal. Não importa se ele está passando prova, mas eu me agrado do que ele está fazendo. Quando a gente olha para alguns ministérios, a gente vai ver que mesmo eles não agradando o povo estava lá. Em Marcos capítulo 1, versículo 4 e 5, irmãos, quem pregava uma mensagem tão dura como João Batista? Raça de víboras. Vamos chegar num culto, irmão, chegar num culto e dizer assim: ei, raça de víboras. Não fica um, depende. Se tiver a presença, fica. Aleluia, glória. A mensagem mais dura que eu já escutei, irmãos, na Bíblia foi essa: raça de víboras, ou seja, filhos do diabo, suas cobrinhas. Mas a Bíblia diz que vinha gente de tudo quanto é lugar escutar um homem que pregava duro, mas tinha a presença. Porque quando tem a presença de Deus, não pode ser dura a mensagem, mas o povo chora, dá glória a Deus e diz: daqui eu saio. Mas se a gente negociar com a presença, a gente vai ter um povo que vai deixar a gente doente às vezes, até com depressão, querendo abrir mão, porque a dúvida ele dá um povo que a gente tem que estar, como diz Moisés, como uma ama, colocando no colo, mamadeira, chuquinha, trocando fralda. Sempre você vai ter que dar alguma coisinha para ficar. Mas se tem a presença, o povo apanha e dá glória a Deus. Certa vez, irmão, Jesus pregou um discurso forte, dolorido. Você imagina nós num culto com Jesus, hein? João capítulo 6, versículo 60, o povo disse assim: duro é esse discurso. Que mensagem dura, o homem está bravo. Chegou mesmo batendo forte. Quem vai aguentar esse discurso, irmão? Todo mundo esperando o culto da vitória, e Jesus, ó. E o povo começou a cutucar, um outro dizer assim: rapaz, o céu está duro escutar esse homem hoje. No versículo 66 diz assim: e muitos dos discípulos de Jesus saíram, foram embora. Aí ele vira para os outros discípulos que ficaram e disseram assim: quer ir também? Porque, irmãos, as pessoas têm que entender que não é Jesus que precisa de nós, é nós que precisamos de Jesus. Porque se as pessoas, irmãos, entenderem errado, elas vão querer só o pão que Jesus multiplica. Não vão querer, irmãos, a repreensão, não vão querer o conserto, não vão querer, não, só vão querer a vitória, o milagre. E Jesus diz assim: ei, vocês estão aqui pelo pão que eu estou dando, não é por outra coisa não. Se eu parar de multiplicar o pão, vocês não vão querer mais me seguir. E muitas vezes nós muitas vezes temos medo de entregar o recado de Deus, com medo que as pessoas saiam. Mas se foi Deus, e se a presença de Deus está na nossa vida, realmente, pode ser a mensagem mais dura, fica. Jesus falou assim: vocês não querem ir, porque eu não estou precisando de gente não. Quem precisa de mim são vocês. Vocês querem pegar também o mesmo caminho deles? Aí Pedro diz assim: para quem iremos? Pode bater, Jesus, pode
pode jogar, pode bater com a chibata, pode ser, se amanhã o culto for de novo para exortar, para repreender, nós vamos ficar aqui, porque a presença está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Sabe aquele culto, irmão, que você sai chorando? Mas você apanhou, nós saímos chorando, que Jesus falou. E não tem coisa melhor, irmão, quando Jesus fala com a gente. Mas se a gente não entender isso, irmãos, que o sucesso do nosso ministério não é a quantidade de pessoas, não é o caixa da igreja, não é a estrutura, não é o rol de membros, a quantidade de obreiro. O sucesso do ministério é quando nós temos a presença de Deus e através dela levamos um povo a chegar do outro lado. Sem essa presença de Deus, capítulo de número 32, versículo de número 1, 2, 3 e 4. Você vai ver que um líder chamado Arão se corrompe para fazer a vontade do povo. Levanta um bezerro de ouro, irmão. Estão falando de um homem que viu o mar abrir. Eu nunca vi um mar abrir, não. Do homem que vê o maná descer, do homem que vê Deus descendo no meio do monte. Eu não vi nada disso aí, não. Mas se corrompeu para fazer a vontade do povo. Levantou um bezerro. E Deus falou a Moisés: desce depressa, porque o negócio está feio lá. Já estão levantando até bezerro de ouro. E estão chamando esse bezerro, diz que é esse bezerro que tirou eles do Egito. Mas no capítulo de número 33, versículo de número 10, Deus diz assim, e aqui para mim, irmãos, é um teste para o ministério de Moisés: agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de você uma grande nação. Olha só, irmão, para mim aqui, Deus está testando esse homem, porque a promessa não era essa. A promessa é: você vai descer no Egito, e aquele povo que está escravo, você vai libertar, e você vai guiar eles rumo a uma terra prometida. Essa foi a palavra de Deus. Agora parece que Deus quer mudar, e Deus está dizendo assim: viu, eu acho que eu vou fazer o seguinte: o que você acha de eu fazer de você? Matar todo mundo e começar com você do zero, e fazer uma outra nação. Para mim, Deus está testando Moisés. Porque, irmãos, quando a presença de Deus já não está na nossa vida, já não está no ministério, já não está numa igreja, nós se achamos que sem nós não acontece. Quando a presença já não está mais dentro do ministério, na vida de alguém, dentro de uma igreja, as pessoas começam a achar: se eu não prego, se eu não toco, se eu não canto, se não fosse eu. Deus está testando Moisés. Quero ver. O que você acha, Moisés? Vamos recomeçar de novo? Deus queria ver se Moisés ia arrumar a gravatinha. O senhor acertou. O único aqui sou eu. Vamos começar do zero. Sem a presença, nós começamos a achar que somos alguma coisa. Nossa, Deus me usou hoje, hein? Ô glória! Rapaz, quando eu prego, hein? Rapaz, quando eu louvo, hein? Oh Jesus! O céu está baixinho hoje. O que você acha, Moisés? Vamos fazer isso aí? Não, senhor, jamais. Não. Muitas vezes, irmão, a gente é tentado no ministério, porque é maravilhoso, não é? Eu gosto quando meus amigos assim: que benção, pastor, que benção, você está saindo bastante aí, que benção, irmão. Eu fico feliz, digo assim: Senhor, obrigado. Baixa a bola, viu? Sou eu. Glória a Deus. É a minha presença, é o que eu te dei. Aleluia. A graça fui eu, não é você. Cuidado, nós precisamos guardar o nosso coração com relação a isso. Porque é facinho da presença ir embora quando a gente começa a achar e começa a comparar aí, mas quando vai aquele lá, não, é comigo mesmo. Não, calma lá.
João Batista veio antes de Jesus, mas ele sabe o lugar dele. É interessante que em João capítulo 3, versículo 26 diz assim, chega um grupinho e diz assim, bate nas costas de João: João, tem um recado para você. Sabe esse Jesus aí? Eu sei, ele veio depois de você, pai. Ele veio depois de você. Quantos anos você tem na igreja? Eu tenho 20. Pois é, rapaz, ele faz um mês aí, e viu? Já está crescendo. Estão seguindo ele. Você não vai fazer nada, rapaz. Você veio antes. Lembra quando você abriu a igreja lá no Jordão, lá? Lembra que vinha multidão, tudo quanto é lugar, rapaz? E a mensagem era doida. Agora, você viu, Leão? Ele está com um ano de ministério, já está crescendo. Ah, rapaz, se você abrir o olhão, hein? Mas João Batista entende, irmãos, que ele não é o Cristo, que o povo que está vindo ouvir não é dele. Ele sabe que quem realmente manda ali é o dono da presença. Aleluia. E ele diz assim: ei, só pode receber alguma coisa se for de lá de cima. Eu sou amigo do noivo, eu não sou o noivo não. Importa que ele cresça, que eu diminua. Eu sei o meu lugar. Se Deus está dando crescimento para aquela igreja, glória a Deus, porque aqui só tem um reino, é o reino de Cristo. Aleluia. É facinho da gente perder a presença, irmãos. É facinho da gente perder a presença. Olhar para o ministério do outro e dizer assim: mas como é que pode? Eu faz 10 anos e não cresço, e não tem povo, e não tem estrutura, e não tem arrecadação. Agora tem 1 ano, já está crescendo. Olha a presença. E João Batista não quer perder a presença não, irmãos. João Batista entende aí, se está crescendo, viu, mas você já perdeu 2 discípulos bons aí, hein? João e André, ainda levaram Pedro, viu? Olha, irmão, precisamos guardar o coração, hein? Porque senão é perigoso assim: Moisés, eu acho que eu vou mudar, hein? O que você acha? O que você acha de eu fazer uma nação nova agora tua? E a promessa de Abraão? O que você acha de começar agora, do zero? Mas você, se fosse outro, irmãos, talvez, opa, Deus acertou nessa, é eu mesmo. E quando chegaram para João Batista, porque quando o movimento estava grande no início da igreja de João Batista, chegaram para João Batista e era assim: tu és o Cristo? Ah, irmão, alguns iam dizer o próprio. Tu és o profeta? Não sou. Mas alguns iam dizer: acertou, sou eu mesmo. Tu és o Cristo, o Messias? Alguns irmãos iam dizer, alguns que já não tem mais a presença, iam dizer: sou eu mesmo. Mas quem tem a presença sabe o lugar dele no reino. Aleluia. Tu és o Cristo? Não sou. Tu és, não sou. Mas quem você é? Eu só sou uma voz. Eu só sou uma voz que Deus colocou aqui em Castro. Eu não sou mais nada que isso. Eu não sou o bom, eu não sou o maior, eu não sou o que tem a melhor, não. Eu só sou um instrumento que Deus escolheu para cumprir uma missão. Eu sou aquele que anuncia que Jesus Cristo tem, aleluia, vida eterna para a cidade de Castro. É só isso. Eu sou amigo do noivo, eu não sou o noivo, não. Porque sem a presença, irmãos, eu já vi, eu sou novinho comparado a muitos pastores que estão aqui. Eu tenho 20 anos de caminhada com Jesus. Tenho 20 anos de caminhada com Jesus. Tenho 15 de ministério. O que eu já vi, irmãos, de pastores que ruíram porque não guardaram o coração, que perderam a presença, que já não tem mais, irmãos, o mover de Deus, porque não guardaram o coração, e a presença foi embora. Mas tem estrutura, tem povo, tem arrecadação, tem obreiro, mas não tem presença. Quando nós olhamos para o capítulo 33, no versículo número 15, até o versículo de número
perdão, irmãos, capítulo 32, do versículo 15 até o versículo de número 19. Um homem que recebe o pacto através da lei, quando olha aquele povo desviado, ele quebra as tábuas da lei. É tão bravo que ele ficou. No capítulo 34, quando tudo está resolvido, Deus chama ele e diz assim: agora eu vou precisar que você volte aqui, porque você quebrou as tábuas da lei, e toda vez que quebra o pacto, a aliança, através da minha palavra, ela tem que ser refeita. É interessante, irmãos, que quando Moisés sobe a primeira vez, naquele jejum poderoso dele lá de 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber, Jesus, hein? Deus dá as tábuas, Deus corta as tábuas, das tábuas escreve a lei. Na segunda vez, Deus faz diferente. Deus diz para ele: agora é você que vai cortar as pedras, vai lavrar as pedras e vai subir aqui, porque quem quebrou foi você, quem vai refazer vai ser você. Eu vejo, irmãos, que muitas vezes, como está lá em Deuteronômio 7:9, diz que Deus fez um pacto com Israel através da sua lei, através da obediência dos seus mandamentos, até 1000 gerações. E quando se quebra essa aliança, onde se faz o que quer e não o que Deus quer, eu vejo no exemplo desse homem chamado Moisés, Deus não vai mandar esse homem continuar no ministério dele sem refazer esse pacto. Mas quem vai consertar ele não é Deus, não, é com você. Você vai cortar as pedras, vai lavar as pedras, você vai subir de novo na minha presença e eu vou escrever de novo as minhas leis nessas tábuas. Mas é você que vai fazer. Eu vejo, irmãos, que toda vez que nós quebramos esse pacto, essa aliança com Deus, aonde nós deixamos de fazer a vontade dEle, para fazer a vontade das pessoas, deixamos de fazer a vontade dEle, e a presença dEle sai, a presença dEle vai embora, Deus sempre espera que essa aliança seja refeita, que esse pacto seja refeito. Um dia eu vi um pastor, ele é renomado aí no mundo, conhecido no mundo. Ele é um dos poucos pastores que reconheceu os mais de 30 anos de ministério que ele estava vivendo sem a presença de Deus. E ele vem a público e diz assim: me perdoe, porque eu achei que era, mas não era. Ele viu o mal que ele causou às pessoas, porque ele quebrou uma aliança com Deus ao fazer a vontade dele, colocando Deus no meio. Mas ele disse: hoje eu restauro a aliança com Deus, e hoje eu vou viver para fazer a vontade dele, e não usar ele para fazer a minha vontade. Eu digo que para esse líder deu tempo. Ele entendeu que o que ele estava fazendo não tinha nada a ver com Deus, mas tinha estrutura, tinha povo, tinha arrecadação, tinha obreiro, mas a presença não estava mais lá. Quando Moisés diz para Deus: Deus, eu não vou subir, eu não. O Senhor está dizendo que vai mandar um anjo adiante? Não. Se a tua presença não for, eu não vou. Se esse povo quiser ir com o anjo, que vá. Eu não quero um anjo nenhum. Sabe por quê, irmãos? Porque Moisés sabe qual é o sucesso para ele conseguir cumprir o seu ministério. Ele foi atraído por essa presença. Ele estava cuidando da vida dele quando Deus fala do meio da sarça.
Ele é atraído por aquilo que ele não sabia que era Deus. Porque, meus irmãos, você sabe, nós não podemos chegar, irmãos, naquele versículo do Apocalipse: ei, tem uma coisa contra ti, você está belezinha, está tranquilo, mas olha, acabou algo na tua vida que não poderia ter acabado. Você prega, mas já não tem fervor. Você ora, já mas não queima o teu coração. Você louva, mas é só letra. Nós não podemos perder isso na nossa vida, meus irmãos. Porque vai passando os anos, eu digo para vocês sabem, tem aqui pessoas que têm muito mais tempo no ministério que você acaba sabendo fazer. Você acaba aprendendo a fazer. Você faz com o olho fechado. Você faz já, entendeu? Meio por instinto. Mas nós não podemos perder aquilo que um dia nós recebemos, aleluia, lá no começo do ministério, quando o olhinho brilhava, quando o coração palpitava, quando o frio na barriga fazia revirar, que você pensava assim: eu tenho que correr para o banheiro, mas o que aconteceu? É que eu vou pregar hoje. Nós não podemos perder isso, irmãos. Porque quando a gente perde isso, talvez a presença. É por isso que Paulo fala em Romanos 12:11: não percam o fervor no servir, o fervor no Espírito, aquilo que queima dentro de nós, aquilo que brilha dentro de nós. Não é mais um culto. Sempre tem que ser um culto diferente, onde a presença de Deus esteja ali, porque onde a presença de Deus está, alguma coisa vai acontecer, alguém vai chorar, alguém vai se render a Jesus, alguém vai mudar de vida. Sem a presença, eu olho para Jesus e vejo Jesus dizendo assim: ei, não saiam daqui permaneçam até o que, Senhor? Até a presença vir. Não saia sem ela, não saia sem o Espírito Santo, porque se você for, vai acontecer, a obra vai ser realizada, vai ser pregado o Evangelho, vai ter música, vai ter louvor, mas sem a presença. É como aqueles dois no caminho de Emaús, conversando, e o coração queimava, porque a presença estava ali. Quando eles descobriram que era Jesus, disseram: não ardia porventura o nosso coração quando Ele falava? Meu irmão, se Deus, aleluia, não tiver na nossa vida, a gente vai bater, irmãos, vai bater, e não vai entrar nada no coração das pessoas. Se a presença não estiver mais em nós, irmãos, a gente vai cantar, irmão, pode ser, como diz o paranaense, pode ser aquele animador de auditório do Silvio Santos, o rock, levanta a mão, irmão, bate palma, dá glória, dá aleluia, tudo mecânico, não vai vir daqui, porque a presença de Deus, ela constrange as pessoas. Aleluia. Você pode não cantar bonito, pode não saber todas as notas. Eu nem sei, mas quando os irmãos do louvor falam um negócio lá, meu irmão é do louvor, ele fala uns nomes estranhos lá. Sustenido, nem sei se é sustenido, é um acorde lá que ele fala, nem sei, e nem sei se Paulo e Silas sabiam também, mas eu sei uma coisa: quando eles cantavam, o céu abria. Pode ser que a voz não seja muito bonita, mas se tiver a presença, Deus visita as pessoas. Pode até que não fale o português corretamente, assembleia, mas um dia, irmãos, eu vi um pastor dizendo assim: a cruz do Carvalho, mas aquele Carvalho, irmão, entrava no meu coração. Eu sabia que não era Carvalho, que era Calvário, mas o Carvalho entrava, porque falava errado, mas tinha algo naquela vida. Quando aqueles homens mandaram prender Jesus, os soldados chegaram e voltaram e disseram: cadê o homem? Não tem como prender ele tem algo diferente, ele falava como ninguém falava. Irmãos,
há um povo na cidade de Castro sedento pela presença. Há um povo que está aí, irmãos, que a gente olha assim, como é que pode uma pessoa sair daqui e ir para um lugar de feitiçaria? Como é que ele pode deixar de ser um evangélico e ir para a feitiçaria? Sabe o que é, irmão? Porque no lugar onde estava não tinha mais a presença. Eu não sei aqui, mas lá em Ponta Grossa tem um monte de gente se bandeando para a feitiçaria. Pessoas batizadas nas águas. O que aconteceu? Talvez é porque tem estrutura, tem povo, tem arrecadação, tem obreiro, mas não tem mais a presença. E Moisés não quer negociar não, irmão. Se a tua presença não for, eu não vou. Se a tua presença não for, eu não vou. E é por isso que você vai ver no capítulo 33, esse homem constrói, irmãos, a NVI vai dar um nome, a tenda do encontro. Não é o tabernáculo, é a tenda do encontro. No capítulo 33, no versículo 7 em diante diz: e Moisés montou a tenda do encontro fora do arraial, para que todo aquele que quisesse buscar a presença pudesse ir lá e buscar a face de Deus. E quando Moisés ia, a Bíblia diz que a glória vinha sobre aquele lugar. Moisés sabe que a presença de Deus é o sucesso do ministério dele. Ele sabe. E ele sabe que tem uma chave. A presença vem se eu quiser que ela venha. A presença vem se eu desejar a presença. A presença vem se eu tenho fome da presença. A presença vem se eu tenho sede da presença. Irmão, eu nunca vi Jesus dizendo assim: ei, a presença é o seguinte, eu estou mandando a presença. Não, ele diz assim: quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha e beba. Mulher, se você souber o que eu tenho para te dar, você largava a mão desse H2O e você vinha buscar água que vai mudar a tua vida. Mas se a gente não tem sede, irmão, porque eu digo, irmão, vai passando os anos, a gente aprende a fazer, a gente aprende a abrir culto, a gente aprende, irmão, e agora tem até internet, a gente dá um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, tá facinho o negócio. Um dia eu vi o dono de um site, irmãos, talvez os irmãos conheçam aí, pregador.com, não sei o que lá, o dono do site dizendo assim: sabe qual é o dia que mais acesso no meu site? Domingo, depois das 4 da tarde. É aqueles que já não tem mais a presença, que já não vão na tenda do encontro pedindo: Deus, qual é a palavra? Que já não vai mais na tenda do encontro buscando: Senhor, me dá aqui o louvor de hoje, porque eu não quero cantar o que eu sei cantar, eu quero cantar o que só quer que eu cante. Senhor, eu vou entrar na tua presença, eu quero a palavra. Qual é a palavra? Diga qual é o que o teu povo precisa. Eu não conheço o teu povo, mas é o teu povo, tu conhece. E ele diz, irmão, que das 4 horas até as 5:30 da tarde é onde mais acessa o site dele. Sabe o que é? Sabe o que ele disse? Os pastores, os pregadores que vão lá buscar mensagem na internet. Sabe o que eu penso, irmão? Já não tem mais a presença. Não tem mais. Não se escandalize que eu vou falar aqui, irmãos. Há uns anos atrás, eu ia numa igreja, de vez em quando visitar, e eu começava a perceber que o pregador lia no rodapé da Bíblia do estudo dele. E eu fui algumas vezes nessa igreja, e eu via, e eu falava assim: mas Deus, você não deu uma mensagem para ele, não? Ele está copiando ali o que está na Bíblia de estudo? É uma bênção, não é uma bênção, irmão? Seu professor é uma bênção a Bíblia de estudo, não é uma bênção? Mas eu vou viver de Bíblia de estudo. Tem uma
uma tenda do encontro para Deus me revelar o que Deus quer falar. O maná é cada manhã, é um maná diferente para cada manhã, é uma palavra diferente para cada culto. Não demorou, irmãos, um ano, caiu. É que já estava sem a presença. Jesus diz assim: é só para quem tem sede. Glória a Deus. Você tem vontade? Venha, porque do teu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Aleluia. E já estou encerrando, irmãos. Quando Deus falou para os sacerdotes: está vendo esse fogo aqui? Não deixe ele se apagar. Quando Deus, irmão, o primeiro fogo que queimou o holocausto foi Deus que mandou. Levítico vai dizer que Deus mandou fogo do céu e queimou o holocausto. Deus acendeu a chama. Agora ele diz para os sacerdotes: agora é vocês que mantêm a chama acesa. Eu acendo, mas quem mantém é você. Eu derramo da minha presença, mas quem mantém ela é você. E nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui para dizer: ei, o êxito de um ministério é um ministério onde a minha presença esteja ali. Porque se ela estiver, você vai cumprir a missão maior, que é levar um povo para o céu. Um povo comprado pelo sangue de Jesus, que Ele confiou a cada um de nós. Vamos se colocar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos fazer um momento de busca em nome de Jesus. Vamos pedir para que o Senhor, de alguma maneira, talvez nessa manhã, fazer uma pergunta. Faça uma pergunta sincera para você. Quanto tempo que talvez aquela graça, qual foi a última vez que você chorou na presença de Jesus, mas não por causa dos problemas, mas porque a presença estava ali? Qual foi a última vez que o teu coração queimou, como queimou daquele homem chamado John Wesley, que era obreiro, que era ministro, que já era missionário, que era já um líder da sua igreja, mas só naquele quase naufrágio conseguiu ver algo que ele nunca tinha visto, o seu coração queimando. Porque nessa manhã o Senhor nos convida e nos chama nesta manhã e diz: quem tem sede, venha a mim e bebe. Oh, aleluia! Nesta manhã Ele diz: se renda, se renda, se renda aos meus pés. Eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim. Oh, mas nesta manhã, se nós formos sinceros, se você necessita disso, se você já está funcionando, mas sem Ele, diga nesta manhã: Senhor, eu quero sentir de novo, Senhor, eu quero. Diga para Ele: eu quero voltar, eu quero sentir o que um dia senti. Oh, aleluia! E o Espírito Santo só precisa de alguém que tenha fome, de alguém que tenha sede. Ele está aqui nesta manhã. Ele está aqui. Oh, aleluia! Talvez os anos de ministério, talvez as decepções, talvez
eternidade inteira para que eu possa usar a tua vida. Oh Jesus, talvez você diga: eu sou tão pequeno, a minha igreja é pequena. O que tu tens na tua mão, diz o Senhor? O que tu tens, Moisés? Eu tenho uma vara, eu tenho um cajado. O que tu tens, pastor? Eu tenho um pequeno rebanho, eu tenho uma pequena igreja, eu tenho algo. Então é com esse algo que o Senhor quer usar você. É com esse algo que o Senhor quer manifestar a presença dele lá naquele bairro, lá naquela igreja. Mas ele te diz nessa manhã: se renda, se renda. Oh Espírito Santo, se renda. Oh Espírito Santo, deixa nesta manhã ele renovar algo que talvez precise ser renovado. Deixa o Espírito Santo te mostrar algo que ainda não mostrou. Ei, deixa. Oh Senhor, vem como um rio. Ele não errou quando te escolheu, ele não errou quando te chamou, mas ele te diz nessa manhã: se renda um pouco mais, entregue um pouco mais, entre na tenda, entre na tenda do encontro. Oh, eu quero te ouvir, eu quero te escutar. Oh, o Senhor nesta manhã, ele diz: tenho saudades de ti, tenho saudade dos dias que você passava horas comigo, e agora o ministério te toma tempo, mas tenho saudades de ti. Oh Espírito Santo, adoremos ao Senhor, aleluia, 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 aleluia. Oh Santo, oh Santo, adoro o Senhor. Aleluia. Verdade, Jesus.
Aleluia, Jesus. Não deixe jamais, jamais, jamais a presença. Não faça sem ela. Não busque sem ela. Oh, aleluia, uma presença maravilhosa que Ele nos prometeu. É a presença do Seu Espírito Santo. E Ele deseja, Ele almeja que essa presença esteja conosco. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, pelos Teus servos, pastores e pastoras, Pai, do ministério, Senhor, aqui na cidade de Castro. Ó Deus querido, que eles continuem avançando, ganhando almas, pastoreando almas, servindo a Tua igreja, e que a Tua presença, Senhor, esteja com eles, por onde eles forem, que a Tua presença, Senhor, acompanhe, em nome do Senhor Jesus. E aquele que crê diz amém, e aquele que crê aplauda Jesus.